Olá, gente, sejam bem-vindos para mais uma parte do capítulo 6 do livro Mito e Corpo. Hoje nós vamos fechar o capítulo 6 para trazer o grande finale da história de Parsifal. Então, no momento da história, Parsifal venceu já o Cavaleiro Vermelho, foi em busca da mãe, acabou caindo no castelo do Grau, né? Onde ele teve uma experiência ali, e depois ele saiu do castelo do Grau e estava voltando para a sua amada. No meio do caminho, Parsifal encontra com um cavaleiro negro, e eles lutam. E eles avançam um contra o outro com aquelas lanças, as lanças se partem, e depois eles caem do cavalo e começam a lutar entre si, e aí ambos, eles se derrubam um ao outro, avançam com suas espadas, e a espada de Parsifal quebra no elmo do cavaleiro. Lembram da espada que o rei do Grau deu a Parsifal? Esta é a espada que ele estava usando. E essa espada se quebra. Este, quando vê o adversário sem arma, atira longe a própria arma e diz: "Eu não luto com um homem desarmado." Os dois sentam-se e tiram os elmos. Um cavaleiro é negro e o outro branco. É o irmão de Parsifal. Há uma linda cena de reconhecimento de que o par de opostos é, na realidade, um. Então, este é um momento interessante, porque se vocês se lembram, lá no começo, existe uma cena em que o rei do Grau ele também luta contra um cavaleiro, e é um cavaleiro muçulmano. Este cavaleiro castra o rei do Grau. Em mitologia, é sempre interessante nós lembrarmos que a história de um herói, ela nunca é uma história isolada. Ela sempre tem mais histórias por detrás. História de uma heroína, sempre. Então, a história de Parsifal começa há muito tempo atrás, muito provavelmente bem antes dele nascer, com o rei do Grau. E este rei, quando ele é castrado pelo cavaleiro muçulmano, então ele acaba não conseguindo se tornar o rei do Grau por competência, e a terra fica devastada. Esta ideia da terra devastada é uma terra na qual a compaixão não conseguiu adentrar. Essa espada que quebra, ela é muito importante, porque ela quebra no elmo do cavaleiro, do irmão de Parsifal, e quando este vê o irmão sem espada, ele abre mão da luta. E aqui há duas coisas importantes. A primeira, o nível de reconhecimento em termos do cavaleiro, porque era do código de conduta dos cavaleiros não lutar contra um homem desarmado, tá? Porque ele está desarmado, como é que eu vou lutar? Precisamos de igualdade, nós precisamos nos vencer na igualdade. E ele abre mão, então, da luta. E quando ele abre mão da luta, eles se encontram em termos desta compaixão. Porque o cavaleiro poderia simplesmente pegar e matar, deixar o código de ética para lá, mas esta lealdade dos dois presenteia eles com um encontro muito profundo, onde dois irmãos se reencontram. E eles muito provavelmente nem sabiam que isso existia, né? Aí, então, Parsifal diz: bom, tem uma grande festa rolando ali, que foi de onde eu acabei de sair. E talvez você queira desfrutar. E assim os dois voltam para a festa de Gawain, onde está rolando o casamento, tudo e mais. E este cavaleiro, ele é rapidamente absorvido ali dentro do cenário, justamente por ser um cavaleiro de pele negra, de cor, né, pele de cor negra. Ele todo mundo olha, uau, que pessoa diferente. E o pessoal curte muito ele, gosta dele, ele é muito bem recebido lá. Tá? Não tem preconceito contra esse cavaleiro nessa história, pelo menos, tá bem, gente? Então, assim, e eles estão lá, estão desfrutando e tal, e de repente chega um emissário do Castelo do Grau, da onde também Parsifal tinha acabado de sair, e diz que Parsifal pode voltar ao Castelo do Grau. Ninguém jamais estivera 2 vezes no Castelo do Grau. Isso só pode ser feito uma vez, mas por sua lealdade ele pode voltar. Por causa do coração nobre do outro cavaleiro que atirou longe sua espada, ele também pode ir. Assim temos um pagão e um cristão indo ao Castelo do Grau para ver o que aconteceria. O importante é o coração nobre, a religião que se professa a partir deste coração nobre. Voltamos ao Castelo do Grau e o rei está curado. Mas quando aquela linda jovem entra carregando o grau, percebemos que o cavaleiro pagão, o muçulmano, não consegue vê-lo.
Tudo que ele consegue ver são os lindos olhos da jovem. As pessoas discutem um pouco e concluem que o problema é ele não ter sido batizado. Então, um velho padre entra carregando uma pia que está vazia. Ele a inclina na direção do grau e a enche de água. O nome do grau é Lapis Exilis, um dos nomes da pedra filosofal que representa o mesmo que o grau, a união final dos pares de opostos, nas alturas da realização espiritual transcendente. É isso também o que quer dizer compaixão, a união de opostos. Eu sou você, significa paixão entre nós. Compaixão. O que cura o rei do grau? O que cura o rei do grau foi o que ele não conseguiu ter pelo cavaleiro muçulmano lá no começo da história. Ele matou. Ele matou o cavaleiro muçulmano e isto o castrou. Ele não conseguiu desenvolver a compaixão pelos pares de opostos. É disso que trata a lenda de Parsifal. Toda essa trajetória ela é muito importante, porque assim, quando Parsifal entra no castelo, ele sente a compaixão, mas ele não pode expressá-la, pois ele é um cavaleiro. A espada, gente, a espada ela é um elemento importante, porque assim, simbolicamente falando, a espada tem uma representação de ser aquilo que corta, aquilo que divide, aquilo que separa. E mitologicamente falando, simbolicamente falando, uma das formas de interpretar a espada é aquilo que corta e que divide, separa o bem do mal, deixa as coisas claras. Né? E quando a espada de Parsifal falha, isso tem um simbolismo interessante, porque assim, essa coisa de fazer a separação muçulmanos, cristãos, amigos, inimigos, isso se quebra. E quando o cavaleiro joga fora a espada dele, essa divisão também se quebra. E então o que acontece? Eles se encontram. A partir do momento que a espada não está mais servindo para dividir, eles conseguem se encontrar. Eles conseguem se unir. E aí é que existe a compaixão. Então Parsifal fica frágil diante disto. Parsifal fica fragilizado, porque ele perde este poder de cortar e discernir. Eu sou um cavaleiro, eu não faço perguntas. Eu também sou um ser humano e eu sinto compaixão. No momento em que isso é rompido, em que esse limite é quebrado, é que pode acontecer então o quê? A harmonização entre aquilo que a gente já falou a respeito dos corpos. Então o corpo mesomórfico da ação do cavaleiro pode se encontrar com o corpo social do que o cavaleiro representa e também com o endomórfico, que é aquele campo das emoções, da espontaneidade, onde eu posso criar rede, inclusive com aquilo que é oposto. E essa cena, né, essa bela cena, onde está o Parsifal e o seu irmão no Castelo do Grau, onde eles estão reunindo novamente esse aspecto religioso. Tem o Campbell fala no Mito e Corpo, né? Ele fala sobre a cidade de Jerusalém. Ele fala assim, eu acho muito interessante porque são povos que brigam há milênios porque cada um tem um nome diferente para o mesmo Deus. Né? Então, essa ideia dos opostos, dos diferentes, das coisas que estão cindidas e divididas no campo desta realidade. Tá? E a realização espiritual é exatamente essa, né? Nesse sentido. Eu não estou falando de espiritual num sentido religioso específico, tá? Dessa percepção de que nós somos um. Você tem uma religião, eu tenho uma outra religião, mas nós dois temos um conjunto. Nós dois formamos um conjunto porque nós dois adoramos o mesmo Deus, embora demos a este Deus nomes distintos. E aí, né, na sequência desta cena, é que Parsifal, então, se torna, a partir de todas essas aventuras, o rei do Grau. Ele se torna o sucessor do rei e se torna o grande, vamos dizer assim, monarca daquela região. Por quê? Porque ele foi a pessoa que foi capaz de se entregar às batalhas, ele foi a pessoa que foi capaz de se entregar a este coração compassivo, a este coração que pôde olhar o aspecto da natureza, olhar o cavaleiro muçulmano e trazê-lo para dentro da sua própria cultura. Ele pôde juntar os pares de opostos ao invés de apenas tentar destruir os pares de opostos. Ele se rendeu a essa percepção
de que embora o cavaleiro tenha vindo de um outro lugar, uma outra cultura, ele era um irmão. E a questão da irmandade aqui tem esse aspecto simbólico também, né? Ou seja, todos somos humanos, todos sofremos as mesmas dores, todos sofremos com a tristeza, todos sofremos com a perda, todos queremos conquistar coisas, todos nós desejamos e necessitamos do amor. Este aspecto da história é muito bonito, né? E é aqui aonde se fecha a lenda de Parsifal. Ou seja, a junção dos corpos, a união dos aspectos e o reconhecimento de que todos nós, seres humanos, somos assim. A união do corpo social, do corpo da ação, do corpo da emoção e a percepção de que eu, você e todos os outros seres humanos estamos dentro do mesmo barco. Estamos usando um corpo físico, né? Um corpo animal para viver esta vida aqui nesta Terra, ter essa experiência aqui nesta Terra. Então, a lenda de Parsifal fala sobre isto. Por que eles falam sobre um mito fundador do Ocidente? Porque é exatamente essa história, né? Nós vivemos, se for pensar desde a Grécia Antiga, esse mito do herói que vai, que quebra monstros e tal, e que falta ali o quê? Falta ali esta compaixão. E é exatamente isso que Parsifal traz. Essa compaixão pelos pares de opostos, por aquilo que é distinto e por este reconhecimento do outro em mim e de mim no outro. Tá? Muito bem, espero que vocês tenham gostado, né, deste capítulo e da lenda de Parsifal. E tenta se perguntar quais são os aspectos em você que você não aceita. Quais são as coisas em ti, quais são os pares de opostos em você que você não aceita e não consegue integrar? O que você olha e odeia? O que você olha e quer destruir? Né? Tem algo sempre nisso pra gente aprender, ok? Gente, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Espero vocês!